Meus queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos aqui na Academia de Pregadores. Que alegria ter você conosco, é um sinal de prestígio para nós, a sua audiência aqui na Academia de Pregadores. E você sabe que a Academia de Pregadores trabalha para você. Tudo que nós fazemos aqui, debaixo da graça de Deus, buscamos a excelência, mas para te atender da melhor forma possível. As aulas de escola bíblica dominical são aulas gratuitas, mas a academia tem um currículo enorme, interessantíssimo para você. Se você não é o nosso aluno, procure se inscrever na nossa plataforma, porque a Academia de Pregadores é hoje, para a glória do nome de Jesus, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos em mais de 48 países, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Estamos estudando sobre a dinâmica, o dilema das tentações. E na aula passada começamos a estudar sobre a tentação de Jesus e aprendemos com Jesus a como vencer a tentação. Na aula de hoje também vamos continuar trilhando este caminho e vamos aprender com Jesus. Vamos perceber que o diabo usa a palavra para falar com Jesus, mas ele interpreta a palavra de forma errada, de forma equivocada. Jesus faz de forma correta. E Jesus pôde vencer a tentação interpretando as Escrituras de forma correta. Seja bem-vindo à nossa 10ª aula deste segundo trimestre de 2022. Aula de número 10, 5 de junho de 2022. O título da lição é Interpretando Erroneamente as Escrituras. Nós vamos perceber que o diabo faz uma jogada com Jesus, né? Ele usa as Escrituras, mas usa as Escrituras interpretando-a de forma errada, de forma equivocada, interpretando-a erroneamente. Mas Jesus tinha conhecimento da palavra, Jesus usa a palavra de Deus de forma correta. Se nós usarmos a palavra de Deus de forma correta, a própria palavra nos dará força para vencer quaisquer tentações. Vamos ao texto principal, que está em Êxodo, capítulo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Gente, a pergunta dessa aqui, é uma pergunta que eles nem deveriam fazer. Deus tira o povo do Egito, manda 10 pragas no Egito, arranca o povo de lá com mão forte, coloca o povo diante do Mar Vermelho. Faraó ia exterminar o povo, porque Faraó mandou o exército atrás do povo. Aí Deus abriu o mar, o povo entrou, passou correndo, porque tinha medo que o exército de Faraó os matasse no meio do mar. Faraó viu o mar aberto para o povo de Deus e entrou. Quando o último israelita pôs o pé do outro lado, Deus falou com Moisés, estende o cajado sobre o mar. E o mar se fechou, matou o exército de Faraó. O povo viu tudo isso. Aí o povo sai do Egito. O povo passa por diversas situações, chega em Mara, as águas amargas. Depois pede maná. Aí depois chega em Meribá. E quando chega em Meribá, não tem água. Aí eles fazem a pergunta, está o Senhor no meio de nós ou não? Sério? Sério que essa pergunta, essa dúvida ainda paira no coração do povo? Depois de tudo que Deus fez? Sério que se eu e você pararmos para pensar se o Senhor está conosco ou não, a gente vai fazer essa pergunta? Será que o Senhor está conosco? E eles tentaram ao Senhor. Deus ficou irado com eles, porque Deus estava ali. Deus provou para eles que ele estava ali, durante toda... Aliás, durante os 400 anos de Egito, Deus preservou o povo, não deixou eles serem exterminados no Egito. Depois tirou eles do Egito com mão forte, mandou 10 pragas, venceu o Egito. E eles ainda perguntam se Deus está no meio deles. A ira do Senhor se acendeu. Resumo da lição. A segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. Nós vamos perceber o que é isso.
Jesus conhecia a palavra e Jesus sabia o resultado da palavra. Então ele não usa, mas o diabo, na verdade, o diabo faz trocadilho, né? Desde o Éden, o que o diabo faz é tentar pôr em dúvida a palavra de Deus, tentar colocar em xeque a palavra de Deus. E ele faz um trocadilho. E muitas vezes, se não tivermos consciência, se não tivermos tranquilidade, se não tivermos atenção, se não tivermos convicção, a gente cai na armadilha do diabo e cedemos à tentação. Vamos perceber que nessa segunda tentação o diabo tira Jesus do deserto e leva para um pináculo do templo, o lugar mais alto no templo. E ele vai propor para Jesus algo que é uma flexibilização da palavra. Até parece que ele está certo, mas Jesus estava conduzido pelo Espírito, lembra? Jesus estava conduzido pelo Espírito. E quando estamos conduzidos pelo Espírito, uma das coisas que nós conseguimos é discernir aquilo que só o Espírito nos dá capacidade para discernir. Texto bíblico, Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7, e Deuteronômio capítulo 6, versículos 13 ao 16. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma coisa. Olha que diabo endemoniado. Chega para Jesus e fala: está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardarem. Mas Jesus vai dar uma resposta à altura. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, não está falando que nós podemos usar isso para tentar Deus, para fazer o que a gente quiser. Está falando que os anjos do Senhor vão nos guardar verdadeiramente. Vão estar conosco para nos livrar de perigos, conforme a vontade de Deus. Não somos nós proporcionando perigo, desafiando ao Senhor, tentando ao Senhor, que vai acontecer isso. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. E pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Então, o texto é claro, o texto é enfático, nós temos que tão somente confiar no Senhor, não tentar ao Senhor, entender que Deus tem o controle de todas as coisas, perceber que Ele é o Senhor da nossa vida, seguir em frente, adorando a Ele, não servir a outros deuses, não aproveitar, Deus falou que vai me livrar, então eu vou me submeter a alguns riscos, porque Deus vai me livrar mesmo. Não. Não tentar ao Senhor. Confiar no livramento dEle, mas fazer aquilo que é estritamente a vontade de Deus. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, mudando o cenário da tentação. Primeiro parágrafo, na Cidade Santa. É interessante nós pensarmos aqui o seguinte, não é porque o diabo muda o cenário da tentação que a tentação deixou de acontecer. Não é porque você mudou o cenário da sua existência que o diabo não vai te tentar mais. Ah, eu trabalhei até outubro do ano passado, mais de 27 anos de efetivo serviço na Polícia Militar. Agora eu não preciso ir mais todo dia para o trabalho. Agora eu posso dedicar minha vida à obra de Deus. Ah, então agora o diabo não vai me tentar mais. Não, não, não. Ele vai continuar te tentando. Ah, eu era uma pessoa que vivia no mundo, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, sem credibilidade. Agora eu recebi a Cristo como Salvador, mudei o cenário da minha vida, agora eu sou crente. Eu venho para a casa de Deus, eu adoro a Deus, eu não frequento mais boate, discoteca, baile funk, eu não frequento mais ponto de droga, que não sei o quê. Agora o diabo não vai me tentar mais. Engano seu, meu amigo. Ele vai continuar te tentando, ele não vai desistir. Ele não vai desistir. E eu digo o seguinte, o diabo não é inteligente. Ele faz sempre as mesmas coisas. Às vezes, de uma forma um pouquinho diferente. Mas ele sempre vai propor as mesmas coisas. Porque ele não tem muita coisa para oferecer também. Então, o diabo vai mudar o cenário aqui. Jesus está no deserto. Ele vai tirar Jesus do deserto, vai levar para a Cidade Santa, vai colocar no pináculo do templo, mas ele vai continuar tentando Jesus. Não é a mudança de cenário que faz com que o diabo deixe de nos tentar. E o comentarista nos coloca que devemos observar que Satanás se utilizou do santuário, ainda que a parte exterior como cenário da tentação. Ele não respeita locais de culto, se utiliza deles para gerar confusão entre os crentes. O diabo não respeita nem local de culto. Ele vai tentar, vai fazer de tudo, mesmo no ambiente sagrado. Aliás, a Bíblia diz, Paulo escreveu que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O diabo não vai desistir. Mesmo no ambiente sagrado, ele vai nos tentar. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Se tu és o Filho de Deus, mais uma vez, ele vai tentar da mesma forma.
E o nosso comentarista coloca o seguinte: se Deus já pronunciou, se Deus já se pronunciou sobre o que somos nele, não precisamos dar ouvidos aos que duvidam daquilo que ele falou ao nosso respeito. O importante não é o que o outro falou. O importante não é o que o diabo falou. O importante é o que Deus falou ao seu respeito. Deus já se pronunciou. Então, isso é que basta. O que Deus falou ao nosso respeito é a verdade sobre nós. Deus falou com o diabo: viste lá o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo disse: mas ele faz tudo isso só porque o Senhor dá para ele algumas coisas. O Senhor compra a adoração de Jó. Não, Deus fala: não, Jó me adora pelo que eu sou. E o diabo diz: não, Jó te adora pelo que tu és. Tira tudo e o Senhor vai ver se ele vai te adorar. O diabo tocou em tudo e Jó continuou adorando a Deus. O que vale sobre nós não é o que os homens falam, não é o que o diabo fala, é o que Deus fala. Você sabe o que Deus tem falado ao teu respeito? Você sabe a satisfação que Deus tem pela tua vida? Ele demonstrou isso através de Jó. Quando eu leio o livro de Jó, eu percebo que Deus tem prazer em comentar sobre nós. Deus tem prazer de falar ao nosso respeito. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Lança-te daqui para baixo. Perceba que o diabo não empurra Jesus, porque ele não tem poder sobre a vida de Jesus. Mas ele vai tentar Jesus, ele vai estimular Jesus a tomar iniciativa. Ele vai tentar fazer Jesus se lançar. O diabo não tem poder sobre a tua vida, mas ele vai tentar te persuadir a fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. Outra coisa que eu notei aqui, que eu acho interessante, é que o diabo até pode levar alguém para cima, para o lugar alto, mas a intenção sempre será de ver a pessoa cair. Tem gente que o diabo leva para o lugar alto, e quando ele está lá no lugar alto, ele cai na armadilha do diabo, e o prazer do diabo vai ser ver a pessoa cair. Jesus, ele levou para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. Porém, ele não teve o prazer de ver Jesus cair de lá. Por quê? Porque Jesus estava conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, e ele estava restrito à vontade do Pai. Cuidado, cuidado. O diabo até pode levar alguém para lugares altos, mas é para derrubar a pessoa de lá. Segundo ponto, distorcendo a palavra de Deus. O diabo diz para Jesus: fica tranquilo. A Bíblia não fala que os anjos vão guardar você? Olha que sujeito astuto, né? Olha que sujeito ordinário, endemoniado. Os anjos vão guardar você, mas não é nesse contexto. O contexto é que os anjos são realmente espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. A salvação. Eles atuam por orientação de vida e não de acordo com a conveniência humana. O anjo vai me guardar, então, eu vou saltar. Não. Eles estão nos guardando, é verdade, mas de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui não é anjo da guarda também não, tá, gente? Isso não é anjo da guarda, não. Isso são ordens angelicais que Deus determina para guardar o seu povo. Não é que cada um tem o seu anjo da guarda, não. O texto diz que eles são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Não é que eu tenho um anjo para guardar só a minha vida. A minha vida é guardada em Cristo, no Senhor. E o Senhor usa esses espíritos, esses seres espirituais que são os anjos, para combaterem ao nosso favor. Segundo parágrafo do segundo ponto. Os milagres são obrigatórios? Eles são obrigatórios. Jesus precisava fazer milagre? Os milagres não são obrigatórios. Os milagres não são maiores do que a nossa obediência a Deus. Se Jesus cedesse à tentação, e fosse guardado pelos anjos, provavelmente ele convenceria as multidões que estavam no templo de que ele era o Filho de Deus. Contudo, a mensagem do Evangelho não pode ser um espetáculo para convencer as pessoas como uma mera atração. Jesus não precisava disso. Jesus não seria um espetáculo. Jesus não seria um espetáculo nas mãos de Satanás. É claro que a Bíblia fala Atos, falando sobre a igreja primitiva, fala que os sinais iam seguindo
fala que a igreja ia pregando o evangelho e o Senhor ia confirmando com os sinais que se seguiam. Mas não quer dizer que os milagres são necessários, eles são importantes. Jesus não faz milagre para provar que ele é. Ele faz milagre para que confirme a palavra que a igreja está pregando. Jesus não precisa fazer milagre para ninguém acreditar que ele é Jesus. Ele é resolvido com ele mesmo. Herodes pediu ao Senhor, faz um milagre aí para a gente. Jesus não fez, porque ele não precisava provar nada. Os milagres não são obrigatórios, mas a nossa obediência é. Os milagres não podem ser maior do que a nossa obediência. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Posso mesmo fazer o que eu quiser? Claro que não. Eu preciso fazer aquilo que agrada a Deus. Eu preciso andar em conformidade com a palavra. O diabo está propondo para Jesus, faz o que você quiser. Você não é Deus. Você não é filho de Deus. Então faz o que você quiser. Deus vai te guardar. Deus está com você. Nós somos tentados a isso, irmãos. Somos tentados a isso. A fazer aquilo que a nossa cabeça manda, aquilo que a nossa consciência determina. Mas nós precisamos ter o coração dominado pelo Espírito Santo. Como aconteceu com Saul, Samuel falou com Saul, quando essas coisas te acontecerem, quando o Espírito do Senhor se apoderar de ti, você profetizar com os profetas, você ser mudado em um outro homem, quando essas coisas te sucederem, faz o que o teu coração te mandar, porque Deus é contigo. Então nós fazemos com o nosso coração direcionado por Deus. E é isto, eu não saio fazendo o que eu quero, eu faço aquilo que é a vontade de Deus. Terceiro ponto da nossa lição, o povo no deserto. Primeiro parágrafo, a pergunta do povo, Deus está conosco mesmo? Falamos isso lá na leitura do texto bíblico. O povo não tinha por que fazer esse questionamento. Deus já havia provado que estava com eles. É claro, irmãos, que Deus conhece em algumas situações de angústia, de tristeza, de amargura. A gente fala, ai, parece que Deus nem está comigo. Não estou falando disso, não. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus sabe que tem hora que a gente tem esse sentimento que a gente está sozinho. Mas não foi isso que o povo fez. O Senhor está conosco ou não está? Só porque eles passaram uma provação, uma dificuldade, faltou água, eles estão em Meribá, está ou não está o Senhor conosco? É claro que o Senhor estava. Eles precisavam ter certeza disso. Nós precisamos ter a convicção que o Senhor está conosco. E ao invés de questionar se o Senhor está conosco ou não, nós precisamos falar, Deus, eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu estás comigo. Então faça cumprir na minha vida aquilo que tu prometestes. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, você tem consciência do que está falando? É claro que esse tentar ao Senhor aqui é fazer isso conscientemente. É saber, é querer, é determinar o coração para isso. É decretar isso na sua vida. É uma ação deliberada. Foi isso que o povo fez, mesmo o Senhor provando que estava com eles. E o último parágrafo, por Deus a prova é uma tentação. Deus não precisa fazer nada para provar que está conosco. Ah, se o Senhor está conosco, então faz isso. Deus não vai fazer. Isso é cair em tentação. Deus não precisa provar que está conosco. Nós precisamos ter esta convicção, ter esta certeza e continuar confiando no Deus que nós servimos. Quando colocamos o Senhor à prova de forma explícita, é aquilo que eu disse, declarada, determinada, estamos dizendo que não cremos no que ele disse e que vai falhar naquilo que prometeu a nós. Nós precisamos ter a certeza, o Senhor está comigo. Davi disse, o Senhor está comigo, não temerei o que poderá me fazer o homem. Pronto. Queridos, que nós aprendamos a não flexibilizar a palavra, a entender o que a palavra determina, a perceber a ação de Deus e continuar confiando no Senhor. Deus te abençoe. Um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes.
Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.